Graça de Deus, favor de Deus no dia de hoje, amém? João capítulo 8, versículo 37 Letsonga 37 a 40. Kasaka 40. João Yohani capítulo 7, lekulu ya 7 versículo 37 a 40. Assim diz a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 7, versículo 37 a 40. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Peço para ler mais uma vez. 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Essa é a palavra do Senhor. Versículo 8. Versículo 8. Sube vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. 8. Versículo 8, né? 9. 9. E havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Inclina a tua cabeça. Pai, queremos te louvar, te agradecer, Deus, pelo seu amor, pela sua graça, no nome de Jesus. Abençoa-nos, Papá, e o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, na minha vida. Fale para o seu irmão, diga: Espírito Santo, Espírito Santo. Mais uma vez em voz alta, diga: Espírito Santo. Eu não consigo ouvir a igreja, diga: Espírito Santo, entra na minha vida, abençoa-me, batiza-me. Espírito Santo, eu te peço, entra na minha vida, batiza-me, em nome de Jesus. Em poucos minutos, timineti titsongo acredito que se não terminarmos hoje, napfumela leswaku hi nga heti namuntlha. se não terminarmos hoje, Loko hi nga heti namuntlha, Deus Xikwembu vai nos conceder graça. ta hi nyika tintswalo, Outro dia vamos terminar. siku lin'wanyana hi ta hetisa. É importante como cristãos, Swi na lisima tanihi vakresti, como crentes, tanihi hi nga vapfumeli, seguidores de Jesus, hi valandzeli va kreste, sermos pessoas cheias do hi Espírito ve Santo. vanhu va ku tala hi moya wa ku kwetsima, Pessoas que estão cheios do Abantu Espírito Santo va de Deus. taleka hi moya wa ku kwetsima. A pergunta é: Xivutiso hi lexi: quem é esse Espírito
espírito. imani moya wolowo Quando nós olhamos para a palavra de loko Deus, tshuka rito la Xikwembu no livro de Gênesis, ka buku la Genesa desde o princípio, sukela ku sunguleni Deus deixa claro Xikwembu xa swi basisa que este espírito swa a moya lowu esteve lá desde o u princípio, ve kona kusukela ku na sunguleni criação de todas as ka ku coisas. vumbiwa ka swilo O hinkwaswo Espírito Santo de Deus esteve a lá. moya wa ku kwetsima u ve kohala A palavra de Deus diz: rito la Xikwembu liri no princípio, a ku sunguleni Deus criou os céus e a terra. Xikwembu xi vumbi matilo na misava E a terra era sem forma e vazia. a tilo a misava ni xiphanga yi nga na Mas o nchumu Espírito de Deus kambe moya wa Xikwembu se movia sobre a face das a wa águas. hala henhla ka mati O movimento do Espírito a ku famba ka moya não começou no dia de Pentecostes. a ku sungula ka siku la Pentecosta Desde Gênesis, sukela Genesa desde o princípio, kusukela ku o sunguleni Espírito se movia. a moya wu Estamos fambafamba a falar hi vulavula da terceira pessoa da Trindade. hi munhu wa wunharhu Porque a Bíblia hikusa bibele nos mostra Deus Pai, li hi komba Xikwembu tatana Deus Filho, Xikwembu n'wana Deus Espírito Santo. Xikwembu moya wa ku E kwetsima esta era a nkarhi lowu é a era do Espírito Santo. i nkarhi wa moya wa ku kwetsima Houve uma altura a ku vi ni nkarhi em que o Pai operava lowu tatana hi yena a e tirha apareceu o Filho. ku humelela n'wana E o Filho a n'wana foi levado para os céus, a tekeriwa matilweni ascendeu para os céus. a tlhantukela E matilweni aí yena deu oportunidade para o Espírito se mover. a nyiki nkarhi wa moya wa ku kwetsima leswaku Então fambafamba é importante como cristãos swi va lisima tanihi vakreste buscarmos a pessoa do Espírito Santo. hi lava munhu wa moya wa ku kwetsima Estarmos cheios do Espírito Santo. hi tala hi moya wa ku kwetsima Precisamos dessa pessoa. hi vilela munhu loyi Caminharmos com essa pessoa. hi famba na munhu loyi Andarmos com essa pessoa. hi famba na munhu loyi Porque as pessoas hoje em dia, hi ku sanyamuntlha vanhu as pessoas só querem milagres. a vanhu vo lava mahlori Só querem ntsena ver Deus eles abençoar. vo lava xikwembu xi va Deus katekisa abrir portas. xikwembu xi pfula As swipfalo coisas acontecerem a nas swilo suas swi vidas. humelela vuton'wini bya vona Mas é importante swi na lisima termos o Espírito Santo de Deus. hi ve ni moya wa ku kwetsima wa xikwembu Não é possível a swi koteki vencer na vida ku hlula vuton'wini sem o Espírito a wu nga na Santo de moya wa ku Deus. kwetsima wa Você xikwembu precisa wena wu da lava pessoa do a Espírito moya para poder vencer na vida. leswaku u ta kota ku hlula Por vuton'wini quê? hi mhaka muni A palavra de Deus nos a diz rito la xikwembu lili que nós hina não andamos na carne, a hi fambe enyambeni andamos no hi Espírito. fambe E assim emoyeni como somos seres, tanihileswi hi nga va so assim como somos seres tanihileswi hi nga swirho espirituais, swa moya precisamos hi lava do Espírito a moya para nos fortalecer, leswaku hi nyika para matimba nos guiar, leswaku hi para fambisa nos capacitar. leswaku hi kotisa E onde nós lemos lomu hi nga dyondza kona a palavra de Deus, a rito la xikwembu começando do versículo 8, hi sungula ka vhesi ya 8 Jesus ele fala yesu wa vula com os seus irmãos, com os seus ni discípulos, vamakwenda va yena ni vadyondziwa va e ele yena diz o seguinte: yena vula leswi vão à festa, fambana nkhubyini vão lá celebrar. famba makulungela Ainda não chegou a minha hora. a nkarhi wa mina wu se Vão khasa à festa vocês. fambana ekhubyini Vão lá comer. famba madla Vão lá beber. famba manwa Pois os judeus, hikusa vayuda os fariseus, a vafarisi o povo de Israel kumbe tiko la israyeli estava em celebração. ali li ku Jesus ele kulungeleni mostra yesu yena wa que kombisa eu swa ku mina conheço o meu tempo. na wu tiva nkarhi wa mina Entenda isto aqui. twisisa leswi Todas as coisas a swilo hinkwaswo têm o seu tempo swi ni nkarhi wa determinado swona na terra. lowu vekisiwaka misaveni Jesus ele fala: yesu yena wa vulavula subam
kuthathukelana festa akuthini ainda não está na minha hora. nkarhi wa mina wu se khasa Eu não vou à festa a qualquer hora. a ni fambi kuthini nkarhi wihi na Eu wihi não entro a qualquer momento, a qualquer hora. a ni ngheni nkarhi wihi na wihi Eu tenho a hora certa ni ni nkarhi lowunene que eu entro na festa. ni nghenaka hi wona Eu kuthini tenho uma hora certa ni ni nkarhi lowunene que eu falo com pessoas. ni vulavulaka na vanhu Entenda isto aqui. twisisa leswi Como cristão, tanihi mukreste você precisa u vilela entender os a ku tempos. twisisa minkarhi Entender os tempos. u twisisa mikama Entender a voz do u Espírito. twisisa rito la moya Jesus ele diz: yesu yena u li vão lá, fambani vão comer, madla bebam. munwa Ainda não chegou a minha hora. a nkarhi wa mina wu se A Bíblia khasa diz que ele ficou em Galileia. Ele ficou em Galileia yena sala galileya e as pessoas começaram a falar: vanhu va sungula ku vulavula onde ele está? yena u kwihi Entenda isto aqui. twisisa leswi Jesus não foi à festa. yesu a nga tlhatlukalanga kuthini E por não te verem na festa, hikwalaho ka va nga n'wi vona kuthini começaram a murmurar, va sungula ku nyunurutela começaram a falar: va sungula ku vulavulela onde é que ele está? u kwini yena Isto significa: leswi vula leswaku existia uma armadilha, a ku ni ntlhamu existia uma cilada, a ku ni thyaka existiam palavras a ku na que marito tinham preparado. a va ma Mas lulamisile Jesus, kambe yesu como era espiritual, hi leswi a liwa moya ele entendeu yena que twisisile se eu entrar na festa nessa hora, loko ni nghena kuthini hi nkarhi lowu haverá confusão. ku ta ve ni dzolonga Vão me interrogar, va ta ni vutisa vão me falar coisas que eu não quero ouvir. va ta ni byela swilo swo ka ni lava ku swi twa Começaram a va perguntar sungula ku vutisa acerca dele. mayelani hi yena Entenda isto aqui. twisisa leswi Como crentes, tanihi mukreste precisamos do Espírito. hi vilela O moya Espírito vai te dizer: moya u ta ku byela não vai agora, va fambi swoswi não entra agora, va ngheni não swoswi fala agora. va vulavuli swoswi Ago- Oh yes, bring it on, Daddy. amen Jesus, yesu ele era Deus, yena li xikwembu era homem, a li munhu mas também era espiritual. kambe a ni olu wa Ele moya entendeu yena a twisisa que no mundo espiritual leswaku moyeni as coisas não estão a boas swilo swinene para eu entrar na festa. leswaku ni nghena O kuthini problema das a pessoas mhaka ya vanhu é irem para qualquer sítio, qualquer hora. i ku ya tindhawini hi nkarhi wihi na wihi Você tem que ouvir u fanele ku a yingisela voz do Espírito. a rito la yes. moya O Espírito, a moya ele fala. wa vulavula Quantas vezes ka minkarhi yi nga ki você falou o seguinte: u nga vula leswi o meu coração, a mbilu ya mihi coração, coração diz isso, o outro disse não. a mbilu yin'wana yi vula leswi yin'wanyana yi vula hi lehi Não há coração sim, não há coração não aqui. Ei. a ku na mbilu yi ku yini ku na É o yini Espírito falando. i moya wu vulavulaka O Espírito fala sempre. a moya wa vulavula hi minkarhi Deus hinkwayo sempre fala. xikwembu xa vulavula hi minkarhi O que hinkwayo acontece leswi é humelelaka que as hi pessoas leswaku a vanhu não estão atentas a va twisisi a va lulamanga para ouvir a voz do a Espírito. ku twa rito la moya Deus ele fala. xikwembu xa O que vulavula está acontecendo leswi humelelaka é que as hi pessoas leswaku a vanhu não estão atentas. a va atento Toda hora hi minkarhi hinkwayo estão na carne. va le nyameni Toda hora a minkarhi estão hinkwayo nas coisas va carnais. le ka swilo swa nyama Não é a swi possível koteki ouvir as coisas ku twa swilo espirituais swa moya vivendo, a wo hanya dormindo, Ei. acordando, Oh, yes. rebolando, tsulukela brincando Oh, na Jesus. carne. a nyameni Bring it on. Go deeper, Matala. As pessoas a vanhu começam a dizer: va sungula yes. ku vulavula aquele tem feitiço, lwe wa loya aquele foi buscar feitiço. lo famba teka u Não loyi há feitiço a ku aqui. na u loyi la O segredo a xihundla é viver, Oh, yes. andar, Oh, yes, sir. dormir, Oh, yes, sir. acordar, Oh, yes, sir. descansar Hey. no Espírito. Oh, yes. Se você anda no Espírito, loko famba moyeni você será revelado u ta Hey. as hlawuteliwa coisas
Oh yes. swilo swa moya. Grandere. Escuta-me. Oh yes. No tempo de Elias, Hi nkarhi wa Eliya tinha muitos a profetas, ku ni vaprofeta vo tala mas eram poucos a ni vatsongo que estavam atentos. a va lulamile. Entende isto aqui? Twisisa leswi, Samuel Samueli nasceu, a tswaliwile cresceu a kula numa época ka nguva em que a voz do Senhor swa ka rito la hosi não se ouvia, a ni nga twiwi mas por causa do compromisso dele, hikwalaho ka madyelwani ya ele yehe conseguiu ouvir a Oh yes, What sir. is Bring it on there. Deixa ela Yes. descansar. Jesus. Entenda isto aqui. twisisa leswi A Bíblia a bibele nos mostra la hi komba que esta pessoa swa ka munhu loyi é importante. u na lisima. Jesus ele diz: Yesu yena u le vamos me atitlema, va festejar vamos me atar, vão comer na lunguisa michumu mina. ainda estou a preparar coisas. O nosso problema, amados, A mhaka ya hina varhandziwa é comer tudo, i ku dya hinkwaswo, beber tudo, i dya hinkwaswo, brincar com todos. hlangani ka hinkwavo. Bring it on, Daddy. Oh yes. Ajuda Madala. Vou descansar. Você está entendendo? Wa swi twisisa? Vão lá à festa. Famba na nkhutlwini Parece que estou a ver Elias ingaku no vona Eliya a dizer a Acabe: a byela Akabi, suba no teu cavalo, kwela hanci ya wehe adianta. tsutsuma. Escuta aqui. Ingiseta, Há pessoas que correm, ku na vanhu lava há tsutsumaka, pessoas que começam, ku na vanhu lava há sungulaka, pessoas que avançam, ku na vanhu va yaka mas mahlweni. avançar não significa que é chegar. Ku ya mahlweni swi ku tlhasa. God, dinga ku twisisa leswi. Wa swi twisisa? Vão lá à festa. Famba na O nkhutlwini, meu tempo a nkarhi wa mina ainda não chegou. a wu se tlhasa. O meu tempo, Hi nkarhini wa mina, o meu tempo a nkama wa mina ainda não chegou. a wu se tlhasa. E a Bíblia diz: A bibele li ri de repente hi xitshuketa apareceu ele na festa. a humelela nkhutlwini. E quando ele aparece na Loko a festa, humelela nkhutlwini, ele diz, yena u li versículo que? 37. verse 37. Ah, mano. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Escuta-me. Ningisi Apareceu no último dia da festa. a humele hi siku la makumu bya nkhuvo, Enquanto todos já estavam relaxados, hinkwavo va ri karhi va tshamisekile. aparece ele A humelela e yena diz o seguinte: a vula leswi. se alguém tem sede, como é possível alguém sentir sede numa festa? Swi endlekisa ku ni munhu a twa torha nkhutlwini. Ele diz: no último dia, Hi siku la makumu ali, entende isto aqui? twisisani Era o último dia de festa. a ni siku la O último makumu la dia da nkhuvo, festa. a siku la magamu la Ele diz: se nkhuvo. alguém tem sede, Loko munhu a ni se torha, alguém tem sede, loko munhu a ni torha, colocou-se em pé. a sekele ka yima. Se alguém tem sede, Loko munhu a ni torha, venha a mim. a ti ka mina, Venha a mim. a ti ka mina. Entenda isto aqui. Twisisa leswi, Há pessoas ku na vanhu que têm sede. va nga ni torha, Há pessoas ku na vanhu que têm. Oh lava yes. nga Bring ni it, Daddy. Go. Encontrou a mulher samaritana a kuma wansati wa e musamariya, disse para a mulher samaritana: byela wansati wa musamariya dê-me lá de beber. ni nyiki ni nwa. A mulher samaritana A disse: nsati wa musamariya ku não é a possível swi koteki eu te dar de ni beber. nyika u nwa. Você é um judeu, Muyuda, eu sou um mina ni samaritano. musamariya, Entre nós eka hina não há comunhão. hakuna E ele madyelo. disse: Yena ali se conhecesse loko u o tiva dom de Deus, nyiko ya xikwembu, se conhecesses loko u o tiva dom de Deus, nyiko ya xikwembu, você me pediria. wena u ta ni Entenda kombela. isto aqui. Twisisa Não leswi, era Jesus que tinha sede. i Yesu a ni A torha, mulher samaritana wansati wa musamariya tinha sede. a ni torha. Entenda
isto aqui, amado. Tisisa leswi Há va coisas na vida. Kuna swilo Há vuton'wini. pessoas que estão a sofrer. Kuna vanhu lava Há hluphekaka. pessoas que estão a Kuna chorar vanhu lava por rilaka. causa da sede. Hikwalaho ka torha. Você pode estar na festa, Vanhu nga ve ku mas twini. tem sede. Auni torha. Você pode ter dinheiro, Vanhu nga ve ni mas a mali. sofrer de sede. U hlupheka hi Você torha. pode ter carro, Vanhu nga ve ni mas movha. tendo sede. Jesus ele está dizendo: Yesu luli. estás na festa sim, mas estás com sede. Oh God. Bring it on, Daddy. Como é que eu posso ter sede Ni nga li kumisa kwini torha. estando na festa? A li ku twini. Como é que eu posso ter sede Ni nga vi ku veni ni onde torha. tem os melhores vinhos, A ku ni mavinyo onde tem os lamanene. melhores sumos, Loko na masumu onde não lamanene. se bebe água de feedback, Loko n'wana u mata onde não se fipaki. bebe água do furo, Loko n'wana u mata yes. mas se swihlovo. bebe água mineral. Ele aparece e diz: Ena humelela ku. quem tem Loko sede, ni torha. quem tem sede, Loko ni torha. quem tem sede, Loko ni torha. quem tem sede, Imana nga ni torha. venha a mim, Tika mina. venha a mim. Tika mina. Em outras palavras, Imariti mangu. eu sou o poço, Mina ni eu xihlovo. sou a água, Mina ni eu mati. sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a resposta. Entenda isto aqui. Há pessoas hoje Kuna vanhu que namuntlha. estão a sofrer Hluphekaka. por causa da Hikwalaho sede. ka torha. Pai, meu Pai. Revela, Daddy. Não posso falar muitas coisas. Ninga ka ni Bring nga it on, vula Daddy. Não posso falar. Ninga ka ni nga vula Não vuli. posso falar. Ninga ka ni nga vula Não vuli. posso falar. Ninga ka ni nga vula vuli. Não posso falar. Ajuda a batalha. Alguma coisa Swilo swo karhi. te puxa para lá. Kokela Há hala. uma sede que você tem Jesus. que está te a puxar para lá. Você não vai atrás de curandeiro só por ir. Há uma sede que você tem. Há uma sede que você tem. Você não vai atrás de amante só por ir. Há uma sede que você tem. Mas eu venho para te dizer: quem tem sede, ele diz: venha a mim e beba. 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 O que está acontecendo contigo? Bring it on, Daddy. Continua, Go continua. deeper. Já última ela já. Ela, papá. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva começarão a correr. Entenda isso aqui. Depois de beber, a água não fica estagnada. Esta água aqui, quando tu bebes, começa a ativar coisas, começa a abrir rios, começa a abrir caminhos. Existe uma água. Eu não estou a falar de feedback, eu não estou a falar de fumba, eu não estou a falar de blast, eu não estou a falar de cristal, estou a falar de uma água que quando beberes essa água, rios começam. Rios começam. Bring it on, Daddy. Aplauda, aplauda a igreja. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Bring it Estamos a on. falar. Ai, 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 ai. Estamos a falar de rios espirituais. Começam a correr no seu ventre. Assim como diz a palavra. Quando eu comi na minha boca, quando eu comi, no meu paladar era doce, mas quando desceu, começou a marcar. Há segredos aqui. Hoje não posso te falar, mas há segredos. Quando as coisas descem no ventre, há segredos aqui no ventre. Aqui é aqui no ventre onde a criança é formada. É aqui no ventre onde os ossos. Ai, 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 ai. Há mistério aqui na barriga. Aqui. Não quero
quero te falar hoje, mas é mistério. Porque quando aqui começar a roer, você levanta e vai trabalhar. Abakujelanga só famboetiza. Ikuto só kular. Gritos aqui, bring it on, daddy. Hoje nem quero tratar disso. Escuta aqui. Queres ver alguém a sorrir? Te dá prato de comida. Encher aqui. Antes de ver os 32. Bring it on, daddy. E ele diz: rios. Quais são esses rios? Estamos a falar de rios. Rios espirituais. A palavra começa a fluir. A graça começa a fluir. As línguas começam a fluir. O poder começa a fluir. A graça começa a fluir. A pessoa do Espírito começa a fluir. Por quê? Quem é essa pessoa? Estamos a falar do Espírito Santo. Versículo 30. Versículo 38. 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Do Espírito que abataya mukela lava pfumela kakaena. Iam receber aqueles que iam crer. Kuni moyo kutenguya mukela wena. É o Espírito que você tem que receber. Eu não estou a falar do Espírito que anda na mala. Eu não estou a falar do Espírito que você recebeu. Estou a falar do Espírito Santo. Quando falamos do Espírito Santo, estamos a falar de uma pessoa que é espiritual. Jesus, bring it on, daddy. Revela, papá. Esse espírito aqui não fica nas pastinhas. Não fica nas bolsinhas. Não fica aqui. Você dirá, não, ninguém me está na manhã, está para batizar. Alô, passa o Kisama, o Congela, o Fulano do Acaquaco. Abrir o seu coração. Oh, yes, sir. Oh, Jesus. Escuta-me. Quem é o Espírito Santo? É Deus. Amen. Além de ser Espírito, Ele é Deus. Ele é Espírito da graça. Ele é Espírito da fé. Ele é Espírito da sabedoria. Ele é Espírito de amor. Ele é Espírito de revelação. Entenda isto aqui. Se Ele é Espírito de amor, quando entra em mim, eu começo a te amar. Não te amo porque bring it on, daddy. God. não é possível receber já ele e não amar as pessoas. Significa alguma coisa no seu espírito de sabedoria. Ele vai nos revelar. Todo aquele que é cheio do Espírito deve ser sábio, deve ser inteligente. Espírito de revelação, Espírito da graça, Oh, yes. Jesus. Espírito de fé. Mas não tem fé. Não acredita. Não acredita em nada. A pergunta é, pastor, como é que eu posso receber? Número 1, a Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 28. E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias Ele vai derramar, vai despejar, vai enviar sobre
redor da carne. ehenhla ka nyama Mas hinkwayo para receber leswaku ta wu amukela esse espírito, moya lowu número 1, xa ku sungula precisas ter sede. u fanele ku ve ni torha Enquanto não tiver sede, loko u nga na torha não tens como te a ku na receber. ndlela to ku mi amukela Número 1, xa ku sungula sede. a torha Querer a ele. u mu lava Todos quanto aceitar hikwalaho va nga mu amukela foram selados. va funguwile Você tem selo do u Espírito. ni mfungo wa moya wo kwindzima Mas kambe falta o batismo do ku Espírito. chota nkhuvulo wa O moya batismo do a Espírito nkhuvulo wa moya acontece uma vez. u humelela O que kan'we acontece sempre leswi humelela ka minkarhi é hinkwayo ser cheio. ni ku tala Oh, yes. Bring it on. Você está Daddy. entendendo? Amen. Por que você tem que ter sede? hi mhaka mu leswaku ku na u tala Já foste selado u funguwile no dia que aceitou Jesus. hi siku lu nga amukela yesu Você recebeu o selo do Espírito. u ta u amukela u tala hi moya Depois, endzhaku tens que ter sede u fanele ku ve ni torha para chamar a Ele. leswaku u mi vitana Ele te batizar. yena ku khuvula O batismo a nkhuvulo é uma vez. i kan'we ntsena O que vai acontecer leswi ta humelelaka quando estiveres a orar, loko u khongela quando estiveres no culto, loko u li é kondzweni estar cheio. i ku tala Então, haver uma botija. wa li vona a botija Usamos em casa, hi li tirhisa kaya depois fica o quê? li li phanga E depois tem que fazer o quê? u fanele ku endla yini tlhela u li yetha É assim mesmo. swi tshami A tani vida é assim mesmo. a vutomi li tshami tani Assim, leswi me esvazio hi phanga e depois tenho tlula que estar cheio. ni fanele ku tala Todos os dias masiku tenho hinkwawo que buscar ni fanele ku lava estar cheio do ku Espírito. tala hi moya Número 2, xa vumbirhi crer, u pfumela Oh, yes. ter fome, u ve ni ndlala ter sede. u ni torha Segunda coisa, xa vumbirhi fazer o quê? u endla yini u Não é kholwa possível a swi koteki receber de alguém u amukela munhu que você não crê nele. u kala u nga pfumeli ka yehe a swi koteki Para você receber, i leswaku u amukela você precisa crer. wena u dinga ku kholwa Terceiro xa vunharhu é beber, i ku nwa mergulhar. u hlambeta Quando começarmos a orar, loko sungula ku khongela não fica de u fora. nga sali handle Por quê? hi mhaka muni Esse espírito a moya lowu não se vende. a wu xavisiwi Pergunta a Simeão, vutisa simiyoni capítulo 8. xihluku xa 8 Atos capítulo 8. ka timhaka ta vapostolo hi ku le 8 A Bíblia diz que o homem a bibele la wanuna disse a Pedro: a byala petro venda-me lá isto aqui. ni xaviseleni na Dá mina aqui dinheiro aqui. hi leyi male Me vende isto aqui. ni xavisele leswi Não se vende. a swi xavisiwi Entenda isto aqui. twisisa leswi Poder não se vende. a Oh, matimba yes, ma sir. Espírito xavisiwi Santo não se a vende. moya Oh, yes, kutima wu sir. xavisiwi Graça não se a vende. titwala yes, ti sir. xavisiwi Ele mesmo yena a é yexe poder. Jesus. i wo nghena O que você phakati precisa leswi swi lavaka é abrir o teu coração i ku pfula mbilu ya e wena deixar ele entrar. u mu tshika nghena Guiar a tua vida. u tlula vutomi bya Guiar wena o teu caminho. u cinca ndlela ya Te wena guiar. a ku fambisa Pastor, mufundhisi eu já estou orando há um tempo, mi ni karhi ni khongela mas não sinto nada. kambe a ni twi nchumu Nunca caí. a ni sewa Nhamuntla, nhamuntla. Oh, yes, sir. Você está entendendo? Nhamuntla. hoje é hoje Oh, yes. Jesus. Jesus lá em João, yesu hala ka yohane ele diz que é água. yena ali i mati Água viva. mati lama hanyaka Mas além dele ser água, a handle to ka ali mati ele é fogo. yena i ndzilo Além de ser fogo, a handle ku va ndzilo ele é óleo de Deus. yena i wa xikwembu Ele é óleo de Deus. yena i tihlo la xikwembu Óleo i mafurha é unção de Deus. i ntoto wa xikwembu Se eu tenho o Espírito loko ni ni moya e eu tenho a unção na minha vida, ni ni ntoto vuton'wini la mina ele yena é comparado com uma bomba. a fanisiwa ni xituvani Quando Jesus foi batizado, loko yesu a khuvuriwile a Bíblia diz: a bibele ri o Espírito
Espírito desceu moya ufikile em forma de bomba hi ndlela ya e xituvani pousou nele. u tshama ka E henhla disse: ka yena esta aqui a ku lweyi é o meu filho i n'wananga amado. loyi ni mu rhandzaka Ele yena é comparado como selo. a fanisiwa ni mfungho Ele yena é o penhor. yena i xitshembiso Tenha ele na tua vida. u ve na yena vuton'wini la wena Oh, yes. Ele yena é chamado de advogado, a vitaniwa a munyimeli consolador, a muchaveleli ajudador, a mupfuni intercessor. a mukhangeleli wa hina Romanos ele diz: a varoma va ri porque não sabemos o que orar, hikusa hi tivi hi ka khongela mas o lokunene Espírito intercede por nós. kambe moya wa hi khongelela Ele é intercessor. yena mukhongeleli Quantas vezes makhambi mangaki você dormiu de qualquer maneira u nga etlele e ele te deu escape? Oh, yena li yes. karhi a ku huluxa Jesus ele diz: yesu yena u li eu vou ao Pai, ni ya ka tatana enviarei ni ta o rhumela a Consolador. Estás muchaveleli na angústia, u li ku estás kuvenyekile triste, u kwatile ele é o que te consola. hi yena ku Ele é chavelelaka o advogado. yena muyimeli Jesus. Oh, yes, Daddy. I hear you, sir. Go deeper. Diga comigo: eu tenho advogado, Eu tenho advogado. eu tenho ajudador, Eu tenho ajudador. eu tenho consolador, Eu tenho consolador. eu tenho intercessor. Eu tenho intercessor. Escuta-me, o Espírito Santo de a moya Deus wa kwetsima wa xikwembu é vida de Deus em nós. i vutomi bya xikwembu eka hina Escreve isso aqui. tsala leswi O Espírito Santo a moya wa kwetsima é a vida de Deus i vutomi la xikwembu em nós. eka hina Deep, Daddy. E essa vida, a vutomi leli quando entra, loko li nghena já não vivo eu. a ka ha hanyi mina Começo a lutar ni sungula ku lwa para andar, a ku famba para satisfazer essa vida a que ku entrou em tsakisa mim. vutomi leri xikwembu xi nga ni nyika O homem wa munhu era boneco assim. a li xi E vumbiwa Deus a xikwembu chegou, xi tlhasa soprou xi fufuta Espírito. a moya Oh, yes. Entenda isso aqui. twisisa leswi Se tens o Espírito Santo de Deus, loko u na moya wa kwetsima wa xikwembu você tem a vida de Deus u na vutomi la xikwembu em ti. eka Oh, wena yes. Oh, Jesus. E tendo a vida de Deus em mim, ku ve na vutomi la xikwembu eka mina eu tenho que começar a ni fanele ku produzir, sungula ku veka mihandzu dar ni frutos. veka mihandzu São quais? Oh, yes. São frutos E do mihandzu Espírito. ya moya Esse Espírito a moya lowu me faz eu u ni produzir endla ni bindzula os 9 frutos. a nobva wa mihandzu Primeiro, ku sungula o que é mesmo? yini a lirhandzu Oh, yes. Vocês estão entendendo? O wa que é mesmo? twisisa Amor, a Vamos. lirhandzu gozo, paz, longanimidade. tsaka Pequenininho. kurhula ku leha Ui, 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 ui. Falta. Pergunta lá. vutisa Você tem Espírito Santo? u na moya wa kwetsima Pergunta por que você não ama? hi mhaka munhu u nga rhandzi 2. xa vumbirhi Gozo. a ku tsaka Em outras palavras, estamos a falar de marito alegria. man'wana hi vulavula hi ku tsaka Para de andar com essa cara aí de um limão. tshika a ku boha mombo Estar com cara de um limão que apanhou solo. u famba ni a bomu leyi nga tshwa hi mumu Tira essa cara aí. huma ka mombo lowo Nem parece que vai à igreja. swi ti kombisa ku ya Seja kreste alegre. u ve munhu lowu A tsakeke Bíblia diz em a provérbio: bibele vulavula ka swivuriso alegria. a ku tsaka O semblante alegre a mombo lowu tsakeke faz bem os ossos. u endla kahle ka marhambu Van'wanyani lava jima paracetamol lá, ava jima Etsakela chloroquine Oh, lá, yes. va dya ku nyoxa. Hey, ay, 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 ay. Bring it on, Daddy. Hey, gozo Jesus.
Venha lá na minha clínica. tani ka klinika la Eu mina vou te recetar alegria, irmão. Oh, ni ta yes. ku tsalela ku tsaka Jesus. Eu não estou feliz porque as coisas estão boas na minha vida. a ni yes. tsaki leswi swi fambe hamba vuton'wini la mina Há momentos que as coisas estão ku ni difíceis. minkarhi swi ri swi nonohwaka Mas eu me alegro. kambe mina na Eu tsaka me alegro. mina na Em tsaka todos os hi momentos da minkarhi minha hinkwayo ka vida. vutomi la mina Número 3. xa vunharhu A paz. a kurhula Tenha paz. u ve na A kurhula Bíblia diz: a bibele ri a paz a kurhula para o mundo eka misava é a ausência de guerras. i ku pfumaleka ka Na tinyimpi definição do mundo, a ku vula ka a misava paz a é kurhula onde não há guerra. hi lomu ka lu nga na tinyimpi Mas em Cristo kambe ka é kreste diferente. swi hambanile Porque Jesus ele nos diz: hikusa yesu u li no mundo a misaveni tereis u aflições, ta vi ni mas swikarhato tente bom ânimo, kambe tiya porque mbilo eu venci o hikusa mundo. ni hluli misava Então, twisisa Oh, yes. Shadraque, Mesaque e Abednego shadraki na yes. misaki na abedinego estavam na fornalha, a va ri ka va ri xikheleni xa ndzilo mesmo em tribulação. a va ri ka swikarhato Eles tinham paz Oh, a va ni yes, sir. kurhula e disseram para o rei: va byela hosi loko se ku tsakisa, se você o hina desejava itafa, nós vamos mas morrer itafa na iruline, nós vamos morrer na paz itafa na itengile. Oh, yes, sir. Bateka Daniele, tisao daniel vampeta kelele na tingala, terra na Jesus. kova dos akupoti leões ni tiwa tingala, pode ser consumido com mas leões nikuruleni, Oh, mas eu yes. estou na paz nikuruleni. eu estou na Jesus. Você paz pensa que pastor não tem problemas? wahleketa umfundisaka na Você swikarhato pensa que pastor não fala mal dele? wahleketa umfundisa Você pensa que não humilha o pastor? Mas não há nenhum dia Oh, ku hava na Jesus. siku que na você rin'we vai me encontrar com cara de Utani pitbull. kumaka. Oh, yes. Eu estou sempre. mina Oh, ni tsakile God. Ay, 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 ay. Bring it out, Daddy. Eu tenho espírito, ni ni moya paciência. a ku nyima ku lehisa mpilo Seja paciente. u vi munhu loyi nga ni pasiyensa Fica tsukwatsukusana. a xiphiso seja Tudo pasiyensa você abandona. hinkwaswo wo swi Você tshika larga tudo. u tshika Você hinkwaswo joga tudo. u cukumeta hinkwaswo Você Oh, yes. seja paciente. u loyi u kala u nga tsukuli Bondade. u vi na Seja unene longânimo. lowu lehisaka mpilo O que mais? yini swin'wanyana O que mais? a ku tshembeka Apandile lá. Mas o que mais? Volta, irmão. Volta, irmão. Vamos. Vamos. Ei. a ku tshembeka Oh, yes. Até o homem, a munhu o técnico lá fugiu essa coisa. a tsutsumile Amen. Posso falar? ni Bring it nga out, Daddy. vulavula Oh, yes. Jesus. Diga ao teu irmão, seja fiel. u ve lowu tshembekaka Diga a ele, seja fiel. Seja fiel aos teus patrões. Seja fiel ao teu marido. Seja fiel aos teus pais. Seja fiel à sua mulher. Oh, yes. Seja fiel aos teus amigos. Oh, yes. Seja fiel à sua igreja. Amen. Seja fiel ao teu pastor. Amen. Seja fiel a quem? Deus. Diga comigo fidelidade. Fidelidade. Oh, yes. Aqui é onde há artistas aqui. hi laha ni nga ni tintlhari Aqui é o quê? Artistas. hi laha ni nga ni vaartista
Fidelidade. Ok, a ku tshembeka. vamos lá deixar, senão vamos ferir sensibilidade. Ni nga va khunguvanyisa Ok, vanhu. mansidão. A ku na byala. Seja o quê? U ve munhu loyi u na byaleke. Seja acessível. U ve munhu loyi u khumbekaka. Você está entendendo? Amen. O que mesmo? U khumbekaka. E o que? Domínio. U ti tiva. Tiva que te coma. Domínio próprio. A Bíblia em Provérbios diz que homem que não A tem Bíblia kati por domínio isso, a mulher akala nga tivi ku tikhoma, é como uma cidade sem muros. va fanisiwa ni doroba la le kaya li nga na makhumbi. Entende isto aqui? Twisisa leswi. Se não tens domínio próprio, Loko u nga tivi ku tikhoma, qualquer coisa entra swilo xin'wana xa na nghena tua vida. evuton'wini la wena. Uma cidade sem muro. A doroba lo ka li nga na As mamburo, pessoas já entram de qualquer a maneira. vanhu va nghena hi leswi va swi lavisaka Há xiswona. pessoas Ku na vanhu na vida evuton'wini que não têm domínio próprio. o kala va nga tivi ku tikhoma. Tudo lhe deixa zangado. Hinkwaswo swa va kwatisa, Tudo entra na vida dele. hinkwaswo swa nghena evuton'wini la vona, Tudo lhe perturba. hinkwaswo swa va pfulunganyisa. Mas quando tens domínio próprio, Kambe loko u tiva ku você tikhoma, sabe avaliar as coisas. u tiva ku dyondza swilo, Você ouve, wena wa swi twa, avalia, u swi xiyaxiya. entende que isto aqui não preciso descer para responder. Leswi swi u twisisa ni fanele ku xika ni ta swi hlamula. Mas quando não tens domínio próprio, Loko u nga tivi ku tikhoma, você responde todos, u hlamula grita hinkwavo, com todos, nyika hinkwavo, fala com u todos. vulavula ni hinkwavo. Domínio próprio A ku tiva ku tikhoma é importante. ku na lisima. As pessoas se perguntam, A vanhu va tivutisa, pastor, mufundhisi, por que tu não fazes isso? hi mhaka munhu u nga Por endli que o leswi, pastor não responde isso? hi mhaka u nga hlamuli leswi. Irmãos, Makwerhu, domínio a ku próprio tiva ku é tikhoma importante ku na na vida. lisima. Não é tudo. A hinkwaswo, Não é tudo que você vê na televisão hinkwaswo u yaka ka e mathelevhixini você tem que responder. wena wa Não é hlamula, tudo que você vê nas redes a sociais hinkwaswo swi vona ka marete que você society deve u responder. fanele ku swi hlamula. Mesmo em casa, Hambi com emutini teu esposo, ni nuna wa com a wena sua ni esposa, nsati wa wena, você tem que ter u fanele a domínio ku tiva, próprio. a ku tikhoma. Se não tens domínio próprio, Loko u nga tivi ku tikhoma, vais ficar sem emprego, u ta sala u nga na vais ntirho wa ficar sem mavoko, negócio, u ta sala u nga na vais mabindzu, ficar sem lar, u ta tshama u nga na vais vukati, ficar sem u marido, ta sala u nga na vais nuna, ficar sem mulher. u ta sala u nga na nsati. Jesus, it's true, Daddy. Oh, yes. Domínio próprio. A ku tiva ku tikhoma. Entendes? Twisisa leswi, Não há lei contra essas coisas. a ku na nawu ehenhla ka swilo leswi, Não há lei. a ku na nawu. Procure produzir. O problema é que hoje eu quero orar por ti, sabe? Amen. Mhaka leswi na mi tlhela ku khongelela, Há muita coisa que queria desmanchar, mas deixa a ku na swilo swo tani lava ku swi tlhantlha. busca ele, Mu laveteli essa pessoa aqui. a munhu loyi E depois, endzhaku lute para começar já a dar frutos. lwani leswo sungula ku veka mihandzu, O que leswi revela swi hlawutelaka que você é um cristão. leswaku wena u mukreste, Não é saia, a hi saya, não é gravata, a hi thayi, porque mesmo os que trabalham no banco hambi lava tirhaka mabanku têm gravatas, va ni mathayi, andam aprumados. va famba va sasekile, Não é aqui, a hi lani, mas é a sua pessoa, é a pessoa interior. i munhu wa le É o phakati, seu caráter. i mahanyelo ya wehe O que vai demonstrar leswi ta kombisaka que este aqui é cristão leswaku loyi mukreste são os frutos. i mihandzu, Pelos seus frutos i mihandzu ya wehe conheceremos a árvore. hi ta tiva minsinya. Dá bons frutos. Teka mihandzu, Coloque-se em pé. sekeleka u yima. Quem tem sede aqui? Hi mani loyi a nga ni torha? Posso trabalhar? Ni nga Amen, tirha? Daddy. Quem tem sede? Mani a nga Jesus. ni torha? Quem tem sede? Mani a nga ni torha? Quem tem sede? Hi mani loyi a nga ni torha? Não estou a falar de água, A ni vulavuli hi mati, mas do Espírito Santo. kambe hi moya wo kwetsima, Ser avivado, a tlhela a ser hanyisiwa, restaurado, tlhela a pfuxiwa ka ser vumbirhi. capacitado.